Estou lendo um estudo acerca de Provérbios, que é a introdução, Charles de Martin. Deus está presente, não importa se o invocamos ou não. Assim dizia a placa na porta de Jung, em Zurique. Isso é um comentário extraordinário acerca do seu estudo e serviço à humanidade. Algumas coisas simplesmente são assim. Os arquétipos reaparecem. A cura é possível. A situação também nos dá uma pista para a compreensão do livro de Provérbios. O Antigo Testamento hebraico é dividido em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos, correspondentes aos 3 tipos de líderes: o sacerdote, o profeta e o sábio. Jeremias 18:18. Mesmo o leitor casual sente que os escritos são bem diferentes das outras 2 seções. A história é em Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, mas não é exatamente como a história de Êxodo ou dos 2 livros de Reis. Os Salmos abrangem todo o Antigo Testamento, transmitindo forma cultural, experiência pessoal, histórica, pompa e sabedoria. Há também Jó, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes é um livro breve e incomoda o leitor somente depois de estudo detalhado e muita reflexão. Mas há muito em Provérbios. E quanto mais se convive com esse livro, mais a diferença se destaca na mente e se torna quase tangível. Uma pista surpreendente é o nosso uso das palavras santo, santidade, que ocorrem somente 3 vezes. Ver comentário de 20, 25 e 30.3. Crônicas, Esdras e Neemias contêm muitas referências à santidade, na maioria das vezes em conexão com o lugar santo ou com o povo santo, mas santo com referência a Deus, que é transcendente, glorioso e zeloso. Este de forma estranha e peculiar não menciona Deus nem a santidade, embora Deus esteja presente numa dialética mais sutil do que Marx seria capaz de imaginar. Jó segue o seu tema com menções ocasionais de Deus e da santidade, junto com sua preocupação com angst, medo. Angst, que é medo. E o sofrimento humanos. Eclesiastes é mordaz e provocativo, um apêndice para Jó. Mas Provérbios aparentemente é muito piedoso, devoto e sensato. Só lentamente se torna claro porque o editor tem tão pouco interesse na exclamação dos serafins: Santo, 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 adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou até quando olhamos mais de perto em qualquer tipo de adoração, vê comentário de 2:8. Provérbios trata da vida e de como vivê-la de forma sensata. O mundo foi feito pela sabedoria, e as pessoas que seguem a sabedoria vão descobrir que o mundo combina com elas e estimula os seus esforços. A sabedoria é o arquiteto de Deus, de forma que o temor do Senhor é o primeiro passo para a sabedoria, o fundamento e a origem de todo conhecimento, e a fonte da vida. A sabedoria, aliás, é que redige o manual de instruções da oficina de Deus. Se os tolos desprezam a sabedoria, arruinam a sua vida de todas as maneiras trágicas e diversas descritas em Provérbios. Os que leem e praticam, que dão ouvidos ao sábio pai, vão prosperar no final e, em geral, já agora também. É possível que, para melhor seguir as instruções do manual, seja útil conhecer o fabricante. Mas as pessoas podem reconhecer a sabedoria sem reconhecer o Senhor, cujo temor é o seu princípio, e certamente sem uma experiência pessoal de santidade. A sabedoria não é nacionalista, não se menciona a reverência e o pavor diante do monte
em chamas e quase não há referências à aliança. É um livro para todas as raças, reflete o mundo da perspectiva do pragmático. Os seus provérbios sábios e espirituosos funcionam. Eles funcionam porque é assim que Deus estruturou as coisas. Até mesmo se as pessoas não invocam esse poder criador. A sua sabedoria criativa e sustentadora continua a lhes dar um mundo em que opera a sabedoria, em que as coisas fazem sentido para o ser humano. Provérbios é o rascunho da graça comum. Alexandre MacLaren o descreveu como um remédio portátil para as febres da juventude. E o que importa com um remédio é que você o tome, conhecendo o médico ou não. Provérbios reflete os escritos de sabedoria de muitos povos e nos lembra de forma nobre que todos os homens compartilham algumas percepções comuns acerca da sua situação, sua condição humana. A sua sabedoria pode até ser praticada pelas razões erradas, egoísmo, porque a sabedoria funciona, mas como disse William Temple, a arte da política é arranjar as coisas de tal forma que os interesses próprios favoreçam o que a justiça exige. Os cristãos, vou ler de novo. A arte da política é arranjar as coisas de tal forma que os interesses próprios favoreçam o que a justiça exige. Os cristãos talvez queiram seguir provérbios por muitos mais produtos. Os cristãos também talvez queiram seguir provérbios por motivos mais profundos, ou talvez até considerem o seu lucro final insignificante. Outros talvez consideram provérbios muito ligados a este mundo, com tão poucas referências ao porvir que alguns comentaristas até negam que elas existam. Ver comentário de 11:7. Mas até estes podem ler o livro com proveito e alegria, ou com um sorriso torcido, com angústia e tristeza, e desfrutar de muitos ditos sutilmente equilibrados para fazê-los pensar de maneira profunda acerca do mundo e de seus habitantes tão diversos. Há ligações concretas com palavras de grande significado no Antigo Testamento: equidade, retidão e justiça, pois essas são verdades profundas acerca dos verdadeiros alvos e a direção correta do homem. O lema 1:7, 9 e 10 também mostra uma firme ligação com o restante das Escrituras. O temor do Senhor é um conceito difícil de ser compreendido. Certamente não é terror nem um pavor diante do divino. Vê comentário de 28:14. É uma percepção reverente da realidade, exatamente o oposto da arrogância e da insolência. É o reconhecimento de que há um limite para a escolha e as descobertas humanas. Von Rad o descreve como um limite à sabedoria empírica. No limite, submeta-se a Deus. E McCain comenta que o temor não é a limitação do próprio eu, mas a descoberta do eu. As pessoas que gastam todo o seu tempo desafiando acerca não aprendem a desfrutar as bênçãos do campo. As pessoas que vivem no temor do Senhor descobrem uma ocupação que traz a liberdade perfeita e uma confiança que lhes concede autonomia. O temor do Senhor guiou as parteiras israelitas no Egito, Êxodos 1:21, e serviu de base para a justiça, Êxodos 18:21. As leis humanitárias, Levíticos 19:14-25, 25:17. E a monarquia, 1 Samuel 12:14 e 2 Samuel 23:3. Ele brilha no governante ideal, Isaías 11:2. No Novo Testamento, esse temor é novamente o reconhecimento apropriado do homem de quem ele é, Lucas 12:4, 2 Coríntios 7:1
e Efésios 5:21. Em 1 Pedro 2:17, encontramos a repetição de Provérbios 14:21 e a ordem temam a Deus. Faz parte do Evangelho Eterno, Apocalipse 14:7. Esse temor pode ser percebido de forma tímida e articulado de maneira insuficiente. O uso temente a Deus como expressão de compreensão ou compromisso mais fraco do que cristão é um exemplo. Mas invocado ou não, Deus está presente e a sabedoria está em reconhecer isso. Nesse aspecto, o final do século XX enfrentou uma crise. O senso comum de Provérbios é um cimento social bom e bem-vindo, mas uma sociedade que está cada vez menos certa da existência e da presença de Deus descobre que a base da moralidade e da comunidade está se esfacelando. Os que apagam as estrelas não têm mais com que se orientar. Os cristãos podem se alegrar com o fato de que, invocado ou não, Deus está presente e que há no homem uma mente que pode responder. A fé cristã vai além de Provérbios. Uma pergunta: a fé cristã vai além de Provérbios? Sim, na medida em que fornece uma motivação mais profunda. O conselho prudente de Provérbios parece quase interesseiro em comparação com o amor altruísta e espontâneo que se espera do cristão. Cristo traz não somente uma nova motivação, mas um novo poder para pô-la em prática. Romanos 5, do 1 ao 5. Por tudo isso, os cristãos precisam de provérbios se querem ser astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. Mateus 10:16. Se é que querem andar com sabedoria em relação aos outros, não como tolos, mas como sábios. Provérbios ainda descreve o mundo em que vivemos. É um bom manual até mesmo para os filhos do fabricante. Autoria e data. A autoria do livro a Salomão o reconhece como fonte principal e maior inspiração da sabedoria e da literatura em Israel. Durante seu reinado foram estabelecidos laços fortes com o Egito, 1 Reis 3:1, e havia uma ampla troca de conhecimento e de ideias entre os sábios. 1 Reis 4:31, como ocorre nas confraternidades de cientistas nos dias de hoje. Os títulos atribuem a alguns grupos de provérbios, especialmente a Salomão, 10:1 ao 22, 16 e 25.1 a 29.17. Editado sob a direção de Ezequias. São citados homens sábios anônimos, 22.17, 24.22 e 24 do 23 ao 24. Agur e Lemuel, 30.1, também são mencionados. Evidentemente foram acrescentados outros ditos. Não podemos determinar exatamente em que estágio ocorreu a edição final. Está se tornando cada vez mais evidente que a literatura sapiencial era parte integrante do mundo antigo. E Kidner argumenta que no caso de Provérbios, todo o seu conteúdo, por ter existido, embora não colecionado em um livro, já durante a vida de Salomão. Kidner argumenta que no caso de Provérbios, todo o seu conteúdo pode ter existido, embora não colecionado em um livro, já durante a vida de Salomão. Duas outras coleções de sabedoria antiga de interesse especial são o Ensino Egípcio de Amenemope e as Palavras Assírias de Arricar. O primeiro pode bem ter sido anterior a Salomão. O segundo dificilmente pode ser datado antes de 700 a.C. Os dois contêm paralelos próximos até literais com os ditos do sábio. 22.17, vê comentário.
e possíveis alusões em outras passagens. O uso que Provérbios faz deles, no entanto, sugere que o editor sentiu que poderia usar e modificá-los com grande liberdade, ou até que tinham sido absorvidos nas versões hebraicas da sabedoria comum do Oriente Médio e usados desde então, e não copiados servilmente de outras coleções. Outros comentaristas argumentam que houve revisões que fizeram um alinhamento crescente da sabedoria de muitas fontes, predominantemente seculares, com a teologia israelita, e assim consideraram referências a Senhor revisões posteriores, mas embora possam ter havido revisões secundárias e alguns rearranjos, não há razão para duvidarmos do fato de que em Israel a tradição sapiencial se desenvolveu e cresceu no contexto de Deus, o Senhor que criou todas as coisas, que conduz a história e cujos olhos estão em todo lugar, cuidando dos maus e dos bons. Texto e estilo. O leitor talvez fique preocupado com a quantidade de notas de rodapé, notas no comentário e talvez tema que, se foram necessárias, tantas emendas textuais nas notas de rodapé da NVI. O texto esteja num estado deplorável. Sempre há grandes dificuldades de tradução relacionadas à tentativa de fazer a ponte entre séculos e de tentar fazer isso entre culturas diferentes. No caso de epigramas, isso é ainda mais difícil. Basta pensar em ditos comuns como Deus ajuda quem cedo madruga. A força dessas expressões está na sua brevidade, mas em virtude dessa brevidade, muitas coisas estão implícitas. A maior parte de provérbios consiste em parelhas de versos metricamente equilibradas, com 3 ou 4 palavras hebraicas cada um. A ordem nem sempre é importante, e às vezes o verbo é omitido. Acrescente-se a isso o fato de que muitas palavras são incomuns, talvez usadas num trocadilho, o que torna a tarefa do tradutor realmente difícil. Não é de admirar que ele recorra a pequenas alterações aqui e acolá que parecem tornar o provérbio mais equilibrado, com um sentido mais compreensível. A NVI e mais ainda a NTLH, as vogais, mas com frequência também as consoantes, especialmente se algumas das versões, traduções gregas antigas, etc., apoiam a alteração. A NVI e mais ainda a NTLH tomam a liberdade de modificar não somente as vogais, mas com frequência também as consoantes, especialmente se alguma das versões, traduções gregas antigas, etc., apoia a alteração. A VA tentou ficar com o texto hebraico sempre que possível. Neste comentário, as dificuldades do texto são registradas e sempre que a NIV ou a NEB, as versões em inglês, recorreram muito rapidamente a uma versão ou emenda, chamamos atenção para outras possibilidades. O estilo é métrico e epigramático. Em algumas ocorrências, a JB em inglês capta isso muito bem, mas não consegue manter esse padrão em todo o livro. A NV em inglês e de forma semelhante a NVI em português primam pela suavidade e inteligibilidade do texto, o que transmite bem a antítese ou o paralelismo. Uma distinção principal de estilo literário pode ser vista no tipo de uso verbal. A chamada literatura de frases usa os verbos no indicativo para afirmar os dois lados de qualquer ideia. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. É assim que funciona. Pense a respeito disso. A literatura de instrução, por contraste, usa os verbos no imperativo. Não explore os pobres por serem pobres,
nem oprima os necessitados no tribunal. A distinção pode ser vista claramente no capítulo 22, em que o estilo muda no versículo 16. A literatura de instrução é desenvolvida nos primeiros 9 capítulos para dar conselhos detalhados e exortação na forma de um simples imperativo, seguido de uma afirmação explicando a razão da instrução. Vê comentário de 22:17. McCain identifica 3 tipos na literatura de frases: ditados relativos à educação do indivíduo para uma vida harmoniosa e bem-sucedida, ditados relativos à comunidade e o efeito sobre ela do mal e do bom comportamento por parte dos indivíduos, ditados relativos a Deus, o moralismo que deriva da piedade já vista. A classificação, no entanto, é de interesse, principalmente acadêmico, e esse comentário não tenta avaliar os ditados segundo seu tipo ou tópico. O livro de Provérbios é uma colcha de retalhos. Como disse um homem que começou a ler um dicionário. Interessante, esse livro fica mudando de assunto o tempo todo. É exatamente essa mudança que torna Provérbios uma leitura tão prazerosa e agradável. Repetidamente, de todos os pontos de vista possíveis, em todas as situações possíveis, os princípios básicos de vida vêm em nossa direção. Isso ocorre de maneira incisiva, triste, secreta, humorística, direta, sugestiva. Os provérbios são amigos que, com muito tato, me convencem de quem eu realmente sou. O livro não foi escrito para ser lido numa sentada, como se devêssemos entender a sua trama. Deve ser desfrutado em pequenas doses. Deve ser lido e refletido, saboreado na mente. Deve nos deixar intrigados, até que captemos o seu sentido. Deve ser lembrado como uma sacudida na consciência ou um tempero na conversa. Que termina a introdução.